Oi gente, meu nome é Mariana Lamante, sou enfermeira obstetra e consultora em amamentação. E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha trajetória profissional como enfermeira e da minha trajetória pessoal como mãe. Vou relacionar tudo isso com a amamentação e aí vocês vão entender como é que eu cheguei até aqui. Bom, em 2010 eu me formei em enfermagem, né, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pela PUC de Goiás. E saí assim meio perdida, não sabia direito o que eu queria enquanto especialidade, meio receosa, né, assim, a gente até ontem era estudante, agora a gente é desempregada, pra onde eu vou? E aí a minha primeira oportunidade de trabalho foi numa UTI adulta, foi num grupo de UTIs terceirizadas aqui do estado, e foi pra fazer plantão, né, em UTI adulta. E a gente atendia todo tipo de especialidade, nefro, cardio, politrauma, enfim, uma infinidade de pacientes complicados, pacientes graves. E foi maravilhoso esse meu primeiro emprego. Eu fiquei 1 ano e 3 meses com esse grupo de UTI. Aprendi muito, porque eu falo que assim, foi lá que eu aprendi de fato a ser enfermeira, assim, entender qual era o sentido da minha profissão, o que eu tinha que fazer enquanto profissional e crescer profissionalmente. Foi lá onde eu aprendi que a gente não tem que olhar a doença da pessoa, a gente tem que olhar a pessoa por trás daquela doença, que o cuidado começa principalmente ali, porque eu estou cuidando da pessoa, né? Não estou cuidando da doença da pessoa. E pra mim, assim, essa é a premissa da enfermagem. A gente cuida de pessoas. E então foi maravilhoso. Só que era uma coisa que, assim, foi muito bom. Eu gostava de trabalhar lá, mas não era o que eu queria profissionalmente. Eu sabia que não era a especialidade que eu queria seguir como profissional. Então eu não queria ser enfermeira intensivista, eu não queria fazer uma especialização em UTI, por exemplo, e seguir nesse ramo, né, nessa especialidade. E não sabia direito o que eu queria, assim. Eu gostava muito de SUS, eu gosto demais até hoje de saúde pública. Eu gosto de prestar assistência que a saúde pública promove, principalmente da atenção básica, que é aquele atendimento preventivo, né, que é de postinho de saúde, enfim. Eu gosto daquilo, gosto de todo aquele trabalho de grupos de gestante, grupos de hipertenso, grupos de diabético, essa parte de orientação, de conscientização e consultas também, de unidade básica de saúde, consulta ginecológica, obstétrica. Essa parte eu gostava, sempre gostei muito desde a faculdade. Então eu resolvi fazer especialização em saúde pública com ênfase em saúde da família, também pela PUC. Em 2011 eu comecei a especialização. Eu terminei a faculdade no final de 2010 e aí no início de 2011, junto com o emprego que eu tinha de plantonista em UTI, eu comecei a especialização em saúde pública. E me apaixonei, era realmente o que eu queria, então meu foco começou a ser outro. Aí eu comecei a focar em concurso, em prestar assistência para SUS, então tem que ser o município ou o estado, enfim, concurso ou contrato, mas era esse o meu foco. E aí apareceu a oportunidade de um processo seletivo para uma maternidade aqui em Goiânia que ia reinaugurar na verdade, porque ela já existia há muitos anos, mas eles reformularam ela trocou de vínculo, era estadual, passou para municipal, enfim, eles iam reinaugurar essa maternidade e aí eles estavam fazendo processo seletivo para a primeira equipe, né, para terminar de montar e começar a prestar assistência. Falei, é a minha oportunidade, né, ir pro serviço público, então vou fazer esse processo seletivo. Fiz esse processo seletivo, inclusive eu lembro que eu tava super cansada porque eu saí de plantão e tava até pensando, vou, não vou. Falei, eu vou, se der deu, se não der não deu. Só que deu. E eu passei. Aí eu passei em 3º lugar, então eu fui logo chamada. Eu fui chamada assim, rapidão. E fui chamada rapidão, inclusive fui chamada e comecei a trabalhar 2 dias depois que eu casei. Eu casei no dia 1º de setembro de 2012, no dia 2 de setembro, dia 3 de setembro, eles já me chamaram e eu já assinei carteira, né, porque é um contrato que não era concurso, era um processo seletivo para o município de Goiânia, mas era contratual, e aí eu comecei. E lá eu fiquei 3 anos. E lá foi onde eu mergulhei e gostei e vi que profissionalmente eu queria seguir o mundo materno-infantil, principalmente, né, a obstetrícia.
E foi lá que eu tive a oportunidade de fazer a minha especialização em obstetrícia, uma especialização pela Universidade Federal de Minas Gerais, em convênio com o Ministério da Saúde. Teve um processo seletivo, enfim, participei do processo seletivo, deu certo. Foi uma especialização maravilhosa, assim, profissionais perfeitos, professores maravilhosos, campo de estágio excelente, que foi na maternidade que eu trabalhava. Foi muito bom e eu de fato vi que era o que eu queria seguir. Só que até antes da especialização e quando eu iniciei o trabalho lá na maternidade, nessa maternidade pública, a minha chefe da época precisava de alguém para pegar o ambulatório, tomar frente do ambulatório da maternidade, montar consultório, atendimento, enfim, para começar o serviço. E aí ela ficou sabendo que eu tinha especialização em saúde pública, então ela me chamou, me propôs, né, a gestão. Aí inicialmente era ambulatório só, aí eu falei, ai, vambora, então vamos lá, né, tô aqui pra isso. Comecei, aí foi dando certo, a coisa foi rendendo, foi acontecendo. Aí, no fim, eu fiquei esses 3 anos como gestora de 3 unidades. Então, era a unidade ambulatorial, de apoio diagnóstico e emergencial dessa maternidade. E na ambulatorial, que foi onde eu comecei até, assim, a gente montou tudo, foi a primeira equipe, então a gente montou tudo, sala de vacina, teste do pezinho, teste da mamãe, todos os ambulatórios de consulta de pré-natal, alto, baixo risco, enfim. Então, uma das unidades que a gente tinha que abrir no ambulatório era o posto de coleta de leite humano. E eu não tinha noção por onde começar, porque eu nunca tinha trabalhado com leite humano, nunca tinha trabalhado em posto de coleta, nem em banco de leite. E aí, só pra vocês entenderem a diferença, posto de coleta de leite humano é a unidade que faz apenas a coleta do leite humano das doadoras, ela só capta o que a doadora doa de leite e faz orientação, né? Então, se você tem dificuldade de amamentação, alguma coisa, é porta aberta para orientação. E aí o banco de leite humano é onde faz, de fato, pasteurização do leite, seleção, toda aquela parte, né, pra oferecer o leite pros bebês da UTI, bebês graves. E aí a gente era a unidade, então, de receber o leite doado, fazer cadastro doador, receber o leite doado e fazer as orientações. E aí eu tava assim, meu Deus, por onde eu vou começar? Nunca trabalhei com isso. E aí começaram, né, a surgir as oportunidades lá dentro mesmo de eu fazer um monte de curso pela Fiocruz, pelo Ministério da Saúde. Então eu fui para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul fazer curso pela Fiocruz. Eu fui 2 vezes, fiz curso pela Fiocruz de banco de leite humano e posto de coleta de leite humano. E também curso de manejo de amamentação. Fui 2 vezes para o Ministério da Saúde, uma foi para o Programa da Saúde da Mulher e outra foi pela Humaniza SUS. E, enfim, tudo que ia surgindo em relação ao assunto eu ia, fazia, viajar, fazer curso e tal, aproveitar porque eu precisava aprender, porque eu tinha que abrir aquilo, eu tinha que fazer o projeto para abrir aquilo e colocar aquilo para funcionar, ainda treinar a equipe, né? Então eu tinha que aprender primeiro. E deu certo. Aí eu e minha chefe da época, a gente fez todo o projeto, a gente aprovaram um projeto, a gente conseguiu abrir o posto de coleta de leite, a gente treinou a equipe, deu tudo certo, graças a Deus. E foi uma época maravilhosa e foi onde eu me identifiquei muito, assim, eu me identifiquei demais com esse trabalho. Eu gostava muito de todo o resto do trabalho, mas era um lugar que eu tinha, assim, no meu coração, sabe? E um dos serviços que eu mais gostava e mais tinha o orgulho de fazer parte era do posto de coleta de leite humano. E aí eu fiquei 3 anos na gestão dessa maternidade. No final do 3º ano de gestão, eu já ia, de fato, sair, né? No ano de 2016 eu já ia sair, já tinha até comentado com a minha chefe. Não sabia se ia pra plantão ou se eu ia sair, de fato, da maternidade, porque eu queria engravidar. E tava muito puxado, porque gestão de hospital grande não é fácil, é muito puxado. Você se dedica quase que 24 horas por dia ao trabalho. E eu queria ter uma gestação tranquila, eu queria um outro momento de vida. Então eu tava amadurecendo a ideia, mas da gestão eu ia sair em 2016. Aí coincidiu que o prefeito e o secretário de saúde da época resolveram revolucionar toda a parte da gestão da maternidade, e aí meu cargo não ia mais existir, eu ia ter que voltar pro plantão. Aí eu pensei, agora é a oportunidade, né, porque eu já ia sair ano que vem mesmo, isso era outubro de 2015, falei, eu acho que eu vou sair agora, né, o meu cargo já nem vai existir mais mesmo, é um sinal, acho que vai ser agora. E aí eu acabei saindo, no outubro de 2015. Gostei demais de trabalhar lá foi assim, o divisor de águas da minha vida profissional. Aprendi demais pessoalmente, porque não é fácil
ser gestora, lidar com a politicagem do meio, porque é muita politicagem, e você gerir tanta gente diferente e tantos serviços diferentes. Então, assim, foi um crescimento pessoal e profissional intenso e maravilhoso. Aprendi muito, sou muito grata, sempre vou ser muito grata a essa oportunidade. Foi maravilhoso, mas eu sinto que eu encerrei um ciclo ali, sabe? De verdade, sinto falta das pessoas de lá, até da unidade, porque é um serviço muito bom, que eu acredito, de humanização da assistência ao parto e nascimento, enfim. Mas eu não sinto falta da gestão, não sinto falta pessoalmente do trabalho que eu exercia lá. Eu acho que eu encerrei um ciclo. E aí eu comecei outro totalmente diferente, porque de fato em 2016 eu engravidei. Então eu tive a primeira gestação. Aí minha primeira gestação eu perdi com 6 semanas. Foi um aborto espontâneo. E não precisei nem passar por nenhum procedimento, tipo curetagem, nada disso. Foi espontâneo e foi até, teoricamente, assim, tranquilo. Lógico, eu tava esperando a gestação, fiquei muito triste, eu e meu marido, mas, enfim, não foi muito traumático, no sentido de ter que passar por procedimento, de cureta e tal. E aí eu desencanei e falei, quer saber, agora também não vou ficar encanada com esse negócio de engravidar, não deu, e vambora. Só que aí marcamos uma viagem, né? A gente ia viajar pra aqui perto de Goiânia, pra Pirinópolis. E aí eu comecei a sentir mal e o mesmo sintoma mais ou menos da primeira gestação. Falei, gente, será que eu tô grávida de novo? Isso foi no mês seguinte. Será que eu tô grávida de novo? Será que eu vou fazer um teste de farmácia antes de viajar pra saber? Será que não? Eu, vou fazer por desencargo de consciência, né? Vou fazer. Positivo. Estava grávida novamente. Ficamos super felizes, obviamente, só que morrendo de medo ao mesmo tempo, porque quando a gente passa por um aborto, por uma perda gestacional, enfim, qualquer tipo de perda relacionada a filho, gestação, não tem como falar que a gente fica 100% tranquila, porque a gente não fica 100% tranquila, né? A gente sempre fica pensando ali, com aquela pulguinha atrás da orelha, pensando assim, ai meu Deus, e se desandar o negócio outra vez, se der tudo errado de novo, e enfim. A gente ficou feliz, mas eu no fundo não tava nem curtindo muito, porque eu tava meio tensa. Viajamos. E aí nós viajamos, e aí eu estava bem, e não contamos pra ninguém. Falei, não vou contar pra ninguém que eu tô grávida, eu vou voltar, e aí quando eu passar essas primeiras semanas e tiver tudo ok, depois que eu for no médico, tudo, aí eu conto pra minha mãe, pra minha sogra, pra minha avó, enfim. Mas até lá não vou contar pra ninguém, tá bom? Aí, pra falar que eu não contei pra ninguém, eu contei pra minha avó, eu falei que ela tinha que ficar de bico fechado. Aí pra ela não contar pra ninguém. Viajamos e foi tudo bem. Um dia antes da gente retornar de viagem, eu caí no banheiro da pousada que a gente tava e quebrei o braço. Porque pra cair, eu escorreguei, e aí pra eu cair, não cair de bunda no chão, eu coloquei o braço, apoiei o braço, e aí eu quebrei o braço. E aí eu chorava e falava, eu vou perder esse neném de novo, eu vou perder de novo, e chorava. Enfim, foi um horror, uma novela mexicana. Fui no hospital, nossa, foi super bem tratado, hospital público de Pirinópolis, foi ótimo, excelente atendimento, rápido, preciso, foi muito bom. Já imobilizei o braço ali, de fato tinha quebrado, e aí ele me orientou, falou tudo que eu tinha que fazer, vai no seu obstetra, e aí depois você vai no ortopedista e já dá uma olhada nisso aí de novo e tal, beleza. E tava tudo bem, não tive sangramento, não tive nada, tava tudo certo. Mandei mensagem pro meu médico, falei, caí e tal. Ele, não, calma, você não tá tendo sangramento, você não tá tendo nenhuma perda vaginal, você não tá tendo nenhuma dor, você tá tudo dentro da normalidade, você não tá sentindo nada diferente, tá tudo bem, fica calma. Assim que você chegar, eu te encaixo e você vem numa consulta, tá bom? E assim a gente fez. Então, a gente chegou de viagem, eu fui na consulta, tava tudo bem, já tinha até batimento cardíaco, né, assim, então já tava até já tinha? Não tinha ainda, era só o saquinho gestacional, aí ele falou pra eu repetir depois de 15 dias pra ver o coraçãozinho, e aí, enfim, mas tava tudo bem. E aí correu tudo na mais tranquilidade possível, assim, na maior tranquilidade possível, gestação super saudável. Eu já fazia exercício físico anteriormente, eu fazia pilates e eu continuei fazendo pilates, uma coisinha ou outra mais adaptada pra gestação, mas tava tudo bem, tava tudo tranquilo.
do jeito que eu tinha planejado, né? Sossego, curtindo a gestação e tal e coisa. Passamos o Natal daquele ano, de 2016, quando na semana entre Natal e Ano Novo, quando eu tava com 26 semanas e 6 dias, depois do almoço, fui almoçar, almocei, fui ao banheiro fazer xixi. A hora que eu vi, minha calcinha tava úmida, molhada. Aí eu senti o cheiro, vi que era líquido amniótico. Falei, tô perdendo líquido. Certeza que eu estou perdendo líquido. Já mandei mensagem pro meu médico. Falei, ó, é assim, assim, assado. Minha sorte é que ele atendia na rua da minha casa. Aí ele falou assim, ó, tô almoçando do lado aqui do consultório. Daqui 20 minutos eu tô dentro do consultório. Pode me esperar que eu vou te atender antes de todo mundo. Tá bom, fui. Fiquei esperando ele, me atendeu. De fato, no ultrassom, viu que o meu líquido amniótico estava abaixo do esperado para a idade gestacional. E aí, repouso 24 horas, foi a orientação, repouso 24 horas, injeção de corticoide, porque ela, vamos ver, se foi uma membrana, se foram 2 membranas que romperam, e isso, o repouso de 24 horas vai dar certeza pra gente, e a injeção de corticoide a gente tem que fazer, porque pode ser que ela nasça de hoje pra amanhã, a gente não sabe. Então, a gente já tem que deixar ela mais ou menos preparada pra isso. E aí, pronto, acabou toda a paz e a tranquilidade da gestação até então acabou ali. A gente ficou em pânico, assim, super apreensivo, óbvio, né? Eu, meu marido e a família inteira, chorei muito. Foram as piores 24 horas da minha vida, porque você fica naquela expectativa de que, ai, tomara que seja uma membrana e tal, né? Nananã. Enfim, não coloquei o pé no chão nem pra fazer xixi. Retornei no médico depois, no outro dia, depois de 24 horas, ultrassom de novo, o líquido baixou mais um pouquinho. Então, de fato, e pela minha clínica também, por tudo que eu relatei pra ele, de fato não era uma membrana, eram 2, minha bolsa tinha rompido mesmo, e aí era repouso o máximo que eu conseguisse. E a cada 2 dias, ultrassom pra acompanhar o índice de líquido amniótico e rastrear a infecção, porque eu não tive um motivo para minha bolsa romper. Ela foi espontâneo, né? Então eu não tive infecção de urina, eu não tive nenhum outro tipo de infecção, não tive trauma na barriga, não teve nada. Foi espontâneo. E então eu tive que só acompanhar, porque, né, lógico, eu tinha a porta de entrada ali, a bolsa tava rota, então eu tinha que acompanhar para rastrear uma possível infecção que poderia aparecer no decorrer dos dias de repouso das semanas. Então toda semana eu tomava injeção de corticoide, a cada 2 dias eu fazia exame de sangue, hemograma e PCR para ver se tinha desenvolvido infecção ou não, e ultrassom para ver o líquido amniótico. E muito líquido. Eu tomava, por Deus, juro pra vocês, eu tomava por dia 5 litros de líquido Gatorade de água por dia. 5 litros contados na garrafinha. A gente comprava fardo fechadinho de Gatorade. E eu tomava aquele igual remédio, no guti-guti. Enfim, eu fiquei nessa por 5 semanas. Passamos o ano novo, inclusive, na cama. Eu e meu marido, minha mãe levou a ceia lá pra gente, foram todos cumprimentar a gente, e a gente passou a virada na cama, porque eu tava de repouso. Mas a gente sempre se manteve muito pra cima, assim, o tempo inteiro a família ia visitar a gente, levava coisa, e assim, tive uma rede de apoio maravilhosa. Meu marido foi toda a minha rede de apoio principal, mas minha mãe, minha sogra, minha avó, meus tios, todo mundo, assim, foi muito importante. Eles iam me visitar, minhas amigas, nossa, iam me visitar pra conversar pro toca, pra tirar minha cabeça daquele negócio ali que eu tava envolvido 24 horas por dia, aquela preocupação, me distrair e levar alguma coisa pra eu comer, e enfim, me ajudar em alguma coisa que eu precisava. Meu marido teve muita ajuda também do chefe dele no trabalho, que liberava ele bastante, assim, pra ele ficar ali comigo e tal, principalmente pra levar pros ultrassons e enfim, e pra tomar injeção de corticoide. A gente teve muita rede de apoio, assim, foi o principal, foi o mais importante, foi todo o apoio que a gente recebeu na época pra gente se manter firme, pra gente conseguir manter aquele repouso por tanto tempo. Foram 5 semanas de repouso pra gente se manter pra cima, confiante de que ela ia nascer bem, que ia dar tudo certo, porque, óbvio, a gente fica
com aquele negócio na cabeça, como é que ela vai nascer, se ela nascer hoje, tá com tantas semanas, será que sobrevive? Como é que vai respirar, será que não vai? Enfim, será que depois que passar isso tudo ela vai crescer e se desenvolver dentro da normalidade? Será que vai ficar alguma sequela? Você entra naquela noia que não dá pra fugir dela, inclusive. É muito difícil você fugir dessa noia, porque a preocupação é com o seu filho. A partir do momento que você sabe que ele tá dentro de você, tudo que você faz é pensando no bem-estar dele, na saúde dele. Então, a gente se desdobrou. Então, foram 5 semanas de repouso. Eu só saía da cama pra tomar um banho rápido e voltava. Nem pra colher exame de sangue eu saía de casa, a gente agendava pro laboratório, então a cada 2 dias ele ia lá na minha casa, colher o exame de sangue. E pegava o resultado pela internet, mandava no WhatsApp pro meu médico e eu só saía de novo pra ir pra fazer o ultrassom no consultório do meu médico e ver como é que tava o líquido amniótico. E de lá eu já ia tomar a injeção do corticoide, porque daí eu já aproveitava e fazia tudo no mesmo dia pra não ficar esse trânsito, né? Pra ficar de fato o máximo de repouso possível. Então foram 5 semanas de repouso quase que absoluto. E de fato eu consegui manter um índice de líquido amniótico bom, né? Um pouquinho longe do mínimo aí. E ela tava saudável, tava tudo bem, graças a Deus. Só que um belo dia, numa bela noite, porque, claro, essas coisas só acontecem de noite, final de semana e feriado, né? Nunca é em horário comercial. Eu vi que ela começou a mexer menos e ela mexia demais, assim, minha barriga chegava a fazer a ondinha de tanto que ela mexia. E ela tava mexendo menos, daí eu pensei, gente, tem alguma coisa errada, esse negócio não tá certo. E mãe sabe. Que foi uma coisa que eu aprendi muito também, assim, tanto com a minha experiência quanto depois atendendo as mães, é que quando a mãe te fala alguma coisa, te queixa alguma coisa, leve em consideração. Não ache que é coisa da cabeça dela. Leve em consideração, investiga, porque pode ser que ela tenha razão. E na maior parte do tempo elas têm razão. Então, sempre investiga. Não passa batido pela queixa da mãe. Leva sempre em consideração o que ela tem pra te falar. E aí eu falei, esse negócio não tá normal. E aí eu fiz todo tipo de estimulação sonora, pra ver se ela mexia, comer chocolate, não sei o que, blá blá blá. Falei pro meu marido conversar com ela, porque toda vez que ele conversava com ela mexia bastante, sabe? E nada. Dava só umas tremidinhas, assim, um negócio muito de leve. Eu comecei a ficar nervosa, falei, tem alguma coisa errada, isso não tá certo. Mandei mensagem pro meu médico, ele falou, Mariana, nenhum hospital particular que atende plano aqui em Goiânia vai ter os exames que você precisa na emergência. Você consegue ir pra maternidade que você trabalhou pra fazer tal e tal exame? Falei, consigo, porque a chefia dessa maternidade ainda é de uma colega minha, uma amiga minha. Falei, eu ligo pra ela e vejo o que ela consegue fazer, né? Enfim, vejo se dá pra me atender. Nossa, elas me atenderam super na hora, me responderam, a Cris me respondeu, me falou, vem, pode vir, é a Denise que tá de plantão, você faz todo o trâmite lá da emergência, ficha e tudo mais, ela vai te pôr lá no exame e tudo bem. Aí os médicos me atenderam, me avaliaram, enfim, fiz todo o passo a passo direitinho, fiz os exames. E aí foi o que eu fiz, não dava pra fazer perfil biofísico fetal, que era o que ele queria, porque o ultrassom pra fazer o Doppler não tava aberto à noite, só ia abrir às 7 da manhã e acho que era 11 da noite. Mas deu pra fazer o CTG, a cardiotocografia. E aí na cardiotocografia a gente já viu que não tava muito legal. A cardiotocografia é aquele traçadinho, sabe? É tipo um eletrocardiograma do coração do bebê. Coloca umas faixas assim na barriga da gestante e aí você vai apertando um botãozinho quando o bebê se mexe pra registrar os movimentos fetais e ele vai te dando traçado dos batimentos cardíacos fetais do bebê, né? No papelzinho. E aí não tava legal. Aí eu vi que não tava legal. Fiquei até mais do que o recomendado no exame, só pra ver se ela mexia um pouco e se dava alguma alteração, mas enfim, não tava legal. Aí eu vi, aí o médico já falou, Mariana, você pode esperar até às 7 e a gente te põe lá no Doppler pra você fazer a complementação, fazer o perfil, né? E a gente vê se de fato vai precisar nascer hoje ou não. Ou então você já fala com o seu médico e vê o que ele te orienta pelo CTG. Falei, não, vou mandar a foto do traçado pra ele e vamos ver. Mas eu tinha certeza que ela ia nascer, porque o traçado não tava legal. Eu não senti muita confiança, assim, no médico da emergência. Falei, eu certeza que ela vai nascer hoje. Enfim, mandei a foto.
E meu médico maravilhoso virou e falou assim: o que você acha? Não, ele falou assim: o que o médico que te atendeu te falou, te orientou? Aí eu expliquei. Ele: e você, o que você acha? Falei: eu acho que o que você me falar, eu assino embaixo, porque eu confio na sua conduta. Porque até agora foi impecável, eu tô com você porque eu confio em você. Se tiver que nascer agora, vambora, vai nascer agora. Ele falou: então pode vir, que eu tinha certeza que ela ia nascer hoje e eu tô dentro do centro cirúrgico da maternidade tal, te esperando. Pode vir. E aí eu fui. Passei em casa, peguei minha mala que já tava pronta, né? Porque qualquer hora podia nascer, então tava pronta há muito tempo. Minha mãe, inclusive, terminou de organizar ela pra mim, comprar minhas coisas, porque eu não tinha terminado de organizar tudo, né? 26 semanas, 6 dias. Sorte que eu sou uma pessoa ligeiramente ansiosa, então a parte da Beatriz tava toda pronta, a minha que não, mas a parte do bebê tava tudo pronto, tava até tudo lavado, as roupinhas já. Mas eu não tinha camisola, não tinha, enfim, não tinha nada desse negócio de maternidade. Ainda minha mãe terminou de organizar tudo pra mim, a mala tava pronta, passei em casa, peguei minha mala. Meu cunhado passou na minha casa, buscou meu cachorro. E a gente foi pra maternidade rapidão, correndo. E de fato, ele tava dentro do centro cirúrgico me esperando, meu médico. Eu cheguei, sei lá, 15 minutos depois dele. E aí eu me internei. Não, meu marido não pôde entrar comigo. O protocolo da maternidade que eu ganhei, não sei se é em todas assim, tá, gente? Mas da onde eu ganhei, parto prematuro, não pode entrar acompanhante, porque não sabe como o bebê vai nascer. E aí, enfim, meu marido não é da área da saúde. E aí ele falou: não, tudo bem, então vai. E eu fui sozinha, entrei morrendo de medo, principalmente de como a Beatriz ia nascer, se ela tava bem, se não tava. E medo da cirurgia também, porque... Primeiro porque eu queria parto normal, mas nessa altura eu já nem tava frustrada mais porque eu queria parto normal. Eu queria mesmo que ela nascesse bem, eu tava dando graças a Deus que existia cesárea. Mas eu tava com medo da cirurgia em si, porque eu tava com medo de, ao mesmo tempo, assim, e se eu morrer na cirurgia e ela vai ficar aqui sozinha? Enfim, coisa de mãe, né, gente? Cabeça de mãe que funciona assim. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Meu médico, maravilhoso, na hora da anestesia, pôs minha cabeça no ombro dele, e falou: ó, vai ficar tudo bem, ela vai nascer bem, vai ficar tudo tranquilo, pode ficar tranquila, eu tô aqui com você. E ficou me acalmando, assim, foi um abraço. Nossa, foi assim, por mais que tenha sido uma cesárea de emergência, porque foi muito humanizada do que qualquer parto agendado ou qualquer parto já esperado que eu vejo por aí, assim, foi infinitamente mais humanizado, tanto o meu atendimento quanto o atendimento com a minha filha Beatriz. Então, ele me atendeu, assim, de todas as formas, emocionalmente, clinicamente, enfim, enquanto médico, enquanto pessoa, meu médico me atendeu ali. Ele foi meu acompanhante e me tranquilizou demais. E aí, enfim, ela nasceu bem demais, graças a Deus, com 32 semanas e 1 dia. Nasceu com Apgar 9 e 10, Apgar de bebê de termo, né, de bebê de tempo. Nasceu muito bem. A pediatra que pegou ela era uma pediatra intensivista, né, tá acostumada com bebê prematuro. Porque eu tinha feito também, lá atrás, eu tinha entrado em contato, antes de eu entrar de repouso, eu tinha entrado em contato com o pediatra da minha filha, para ele fazer minha sala de parto. Por quê? Eu não queria que fosse plantonista do plano de saúde, porque eu queria que fosse uma sala de parto diferenciada. Eu ia fazer de fato um plano de parto, tudo direitinho, para atender dentro de tudo que eu acredito, que eu sei, né, de boas práticas e que as evidências científicas trazem aí. Então, eu ia contratar ele para fazer minha sala de parto por fora, porque ele não atende plano. Então eu já estava conversando com ele, aí eu entrei de repouso e ele manteve contato comigo durante todo o repouso, me dando toda a assistência, falando: ó, pode ficar tranquila, por mais que ela seja prematura, eu vou fazer sua sala de parto e tal, e nananã, vai me mantendo informada. Então a gente foi mantendo contato com o pediatra dela também durante o repouso. Quando ela nasceu, ele tava de plantão, porque ele também é intensivista. Ele tava de plantão numa UTI, né, de outro hospital, não era do mesmo hospital, porque ele também dava plantão no hospital que eu ganhei o nenê, só que naquela noite ele não tava de plantão naquele hospital, né, pra meu azar. Mas ele falou: eu conheço quem vai pegar ela é ótima, pode ficar tranquila.
vai dar tudo certo. No outro dia, eu vou lá te ver e já vou saber a notícia dela. E a gente vai acompanhando ela dentro da UTI. Pode ficar tranquilo. Beleza. E assim foi. A médica que pegou ela foi maravilhosa. Super humanizada. Porque tem bebê que nasce de tempo, que nasce super saudável e que é separado da mãe imediatamente sem, né, indicação clínica nenhuma de separação da mãe, e que a mãe malemar vê a criança, só encosta o rostinho assim pra tirar a foto e depois a criança some no mundo, você só vai encontrar ela de novo lá no quarto. E ela foi, assim, dentro do que podia acontecer, porque, óbvio, minha filha é prematura, precisava de toda a assistência ali dentro da sala de parto, porque ela nasceu bem, só que 15 minutos depois ela já estava apresentando desconforto respiratório, ela tava com dificuldade para respirar, obviamente, ela não estava pronta para nascer ainda. Então, mas mesmo assim, ela colocou o berço aquecido do meu lado, enquanto o meu médico me fechava, ela colocou o berço aquecido do meu lado. Virou pra mim e falou assim: tudo que eu fizer com ela eu vou te explicar. E se você quiser, você pode pôr a mão em cima dela. Então, foi sensacional. Só de lembrar eu arrepio, fico até emocionada. Porque tudo que ela foi fazendo com a Beatriz, ela foi me falando e eu com a mão em cima da Beatriz. Então, coisa que mãe, que faz todo um planejamento de parto, não é nem respeitada de um bebê que nasce saudável, que não tem indicação para ser separado da mãe e acontece a separação. Imagina a minha, que tinha indicação para separação, né? Porque, de fato, ela não podia, nunca existia um golden hour, contato pele a pele. Ela precisava de assistência médica, porque ela é prematura, tinha desconforto respiratório, dificuldade para respirar. Enfim, ela precisava de uma assistência rápida, imediata. E mesmo assim, a médica conseguiu deixar o momento o mais humano possível pra mim. Ela me respeitou enquanto mãe, ela conseguiu ver o outro lado. Gente, foi sensacional. Então, enquanto ela fazia toda a assistência com a minha filha, eu ficava com a mão no pezinho dela, na perninha dela, e ela, né, colocou oxigênio, fez umas manobras, eu nem lembro o que ela fez, mas tá, fez tudo que tinha que fazer enquanto assistência médica e beleza. Ficou lá comigo um tempo, me explicou. Ela não ia ficar internada no mesmo hospital que ela nasceu, porque não tinha vaga, porque foi assim, não tinha vaga em nenhum hospital pra nós duas. Tinha vaga ou pra mim ou pra ela, em todos os hospitais. Então acabou que o meu médico teve que optar por isso. Ela nasceu num lugar e ia ser transferida pra outro, mas já tava tudo organizado pra ela ser transferida. E aí até ela ser transferida, a médica que pegou ela, a pediatra, ficou lá com ela, né, prestando assistência, prestando atenção nos sinais dela e tudo mais. Mandou descer um CPAP da UTI que tinha lá, que é um respiradorzinho lá, diferente pra bebezinho, né, que nasce com dificuldade pra respirar, já colocou lá nela. Aí eu, muito apreensiva, já falei pro meu médico, falei, chama o Danilo, que é o meu marido, e fala pra ele ficar pronto, porque assim que chegar a ambulância, é ele que vai com ela. Ele tem que ir com ela, não é pra deixar mais ninguém. Então foi tudo certo, ele foi, conversou, deu notícia minha, deu notícia da Beatriz pra família inteira, tava todo mundo super apreensivo do lado de fora, né, lá do centro cirúrgico, tanto pra saber notícia minha, quanto principalmente da Beatriz, e ele foi, tranquilizou todo mundo que tava tudo bem dentro do esperado, e que, aliás, tinha sido mais que o esperado, que ela nasceu muito melhor do que todo mundo imaginava. E aí assim foi feito, ele falou, a Mariana quer que você acompanhe ela, então pode ficar pronto que a ambulância tá chegando e a gente vai pôr ela na ambulância e já vai. Foi tudo bem, o transporte foi tranquilo, aí ela se internou no outro hospital, já deu entrada na UTI, tava tudo reservado, o leito dela, tudo certo. Enfim, fui pro meu quarto lá, na maternidade, aquela coisa, sem bebê, né, nervosa, querendo saber a notícia dela, se ela tava bem, meu marido não chegava, e enfim. Foi uma madrugada horrorosa, porque ela nasceu 2h23 da manhã, no dia 2 de fevereiro de 2017. Então eu passei a madrugada em claro, óbvio, esperando ele chegar, até que ele chegou. Ele ficou com ela o máximo possível, até que o pessoal falou, agora você tem que ir, vai lá ver sua esposa, daqui a pouco vocês voltam, vai descansar um pouco e tal. O pessoal foi muito bacana da UTI também com ele. E aí ele voltou, só que ele voltou, tá, era assim, sei lá, 5, 6 da manhã, pra me dar notícia dela. E tava tudo bem, ela tava bem, tava no oxigênio, né? Ele até tirou fotinha dela pra me mostrar, e tava no oxigênio e tudo mais, mas tava respondendo muito bem. E aí eu poderia já entrar no dia seguinte, né?
já poderia entrar pra visitá-la, porque ela não tinha indicação de amamentação ainda, obviamente. Ela tava sondada, tava com a sondinha, né, que ia até o estômago pra receber o leite. E até eu começar toda a ordenha e tirar o leite, eles iam dando fórmula pra ela e tudo mais, enfim. Tudo bem. Então eu tive, na verdade, eu acho que foram 24 horas de internação, nem isso, eu acho que não foram nem 24 horas que eu fiquei internada, acho que não foi nem 24 horas, não. E meu médico já passou, já me liberou, porque ele sabia que eu tava, lógico, querendo ver a Beatriz, enfim, me deu toda a orientação de alta. O pediatra que eu tinha conversado com ele durante a gestação foi lá, me viu, falou que tava tudo bem, que ligou, que ficou sabendo como é que ela tava, enfim, me passou todo o quadro dela também, me tranquilizou demais. E aí eu fui, né, começar a vida de UTI, mãe de bebê de UTI. Nada fácil, porque tudo bem, não tive o parto normal que eu queria, mas eu tive a cesárea que salvou a vida da minha filha, foi maravilhosa, no tempo certo, oportuno, uma assistência perfeita de gestação, coisa que eu sei que não é todo mundo que tem a sorte de ter, né, inclusive é minoria quem tem sorte de ter uma gestação bem orientada e com profissionais bons, competentes do seu lado, enfim, eu tive toda essa sorte, por isso que ela nasceu tão bem quanto nasceu e não teve complicação nenhuma, mas eu começava um outro capítulo, né, porque tudo bem que eu não tive tudo que eu queria ter enquanto gestação e parto, mas eu queria amamentar, e aí começou então o meu trabalho para a amamentação acontecer. Eu não tive repouso, obviamente, porque quem é mãe de bebê de UTI sabe, não existe repouso enquanto cirurgia, pós-cirurgia, cesárea, você faz e você começa a subir e descer rampa de hospital o dia inteiro e ordenhar peito o dia inteiro, e você vai porque é força de mãe que faz você ir, porque dói, porque você sabe que dói. Você acabou de sair de uma cirurgia, óbvio que vai doer. Mas é uma força que nasce junto com a criança, assim, o amor de mãe de fato supera barreiras, assim, é transcendental. E aí eu comecei. Então eu comecei a me organizar, ela ficou 3 dias, 2 dias sondada, 1 dia em relactação, e aí no 4º dia ela foi de fato pro meu peito. Mas até isso acontecer, eu precisava trabalhar para que eu produzisse leite, obviamente. Então tá, nasceu o bebê, saiu a placenta, teve toda aquela questão hormonal, começou a sair um pouquinho de colostro, só que eu não tinha o estímulo do bebê pra eu manter a produção de leite adequada. Então eu tinha que manter esse estímulo. Então eu fiz toda uma rotina de ordenha pra eu conseguir estímulo suficiente para a produção adequada de leite. E aí eu tirava, enquanto ela não pôde ser amamentada por mim, né, vindo no meu peito, eu tirava o leite e oferecia para ela, né, nessa maternidade, nessa UTI, era na chuquinha. A gente sabe que o mais indicado é copo, pra não ter confusão de bico, enfim, tá? Mas era na chuquinha, era o que tinha pra hoje. Eu tive que superar alguns desafios no meio do caminho em relação à rotina da UTI, né? E pro bem dela e pra minha sanidade mental também, porque você fica muito noiada com muita coisa, você não dá conta de fazer nada. E aí então eu fiz a rotina, então eu acordava às 6 da manhã e fazia a minha primeira ordenha em casa, pra estímulo mesmo, dos 2 peitos. Aí eu ia pra UTI. 7h30 da manhã começava a rotina de ordenha na UTI pra oferecer pra ela. E assim ia, né? Então eu passava o dia, eu ficava das 7h30 da manhã às 7h30 da noite na UTI, né? A cada 2h30 mais ou menos a gente ia pra salinha de ordenha de leite, eu e as outras mães, pra fazer ordenha do nosso leite, pra passar inicialmente na sondinha pra ela e depois na chuquinha, quando ela saiu da sondinha, e aí depois na relactação, enfim. Mas foi essa rotina insana e louca de ordenhas, né? E aí depois de tudo que eu da UTI, ia embora pra casa, fazia mais uma ordenha em casa, pra manter estímulo adequado, pra manter produção adequada, pra eu conseguir suprir a demanda dela na UTI, principalmente depois que ela recebesse alta. E deu tudo certo, graças a Deus. Então no 4º dia de vida dela, que ela foi pro meu peito,
A Fono tava lá, maravilhosa. A Fono também prestou super assistência, inclusive foi ela que me ajudou a ter alta mais rápido da UTI, a Bia. A gente colocou ela no peito e ela sugou de primeira muito bem, assim, e nem era o esperado, prematura, né, pequenininha demais, enfim, sugou muito bem de primeira. E aí eu lembro que ela tava de sondinha ainda e começou a sugar, e a Fono falou assim, nem precisa dessa sonda, já tirou a sonda, falou, vamos fazer por relactação, me ensinou a técnica da relactação, enfim, fiz um dia de relactação, no outro dia ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer peito e depois chuquinha. O ideal seria copo, mas tá, lá era chuquinha, né? Vamos passar por cima disso, deu tudo certo no final, graças a Deus. E assim foi feito. Então assim ela foi amamentada até ela receber alta. Foram 15 dias de UTI. Quando ela recebeu alta, ela já tava exclusiva já no peito, com peso já, com idade gestacional adequada, enfim. Então, quando ela recebeu alta, ela já estava dentro do peso esperado. Ela até nasceu com o peso pra alta de UTI. Ela nasceu com 1,841 kg, 32 semanas e 1 dia. Mas um dos outros critérios para alta de UTI, obviamente, além de toda a parte clínica, é a idade gestacional corrigida de ser pelo menos de 34 semanas. Então, a gente esperou que ela tivesse uma idade... A gente esperou que ela tivesse uma idade gestacional corrigida adequada para alta, e depois que tudo clinicamente estava instável, ela conseguiu, né, teve alta. E aí a gente ficou 2 dias no quarto. Então, na verdade, foram dentro do hospital 2 dias e meio de amamentação exclusiva, só leite materno. Porque os 2 dias de quarto, ela ficou só no peito, sem complementação, sem relactação, né, e ganhando peso dentro do esperado. E só que eu tive o desprazer no último dia de internação de pegar uma pediatra, plantonista, que cismou que ela tinha ganhado 5 gramas a menos que o dia anterior. E ela cismou que ela só ia de alta pra casa se ela fosse, se eu complementasse com fórmula, não era nem com meu leite, com fórmula, na mamadeira, depois meu peito, e ela ia ver, porque senão ela não ia dar alta pra Beatriz. Chorei horrores. Falei, não vou, porque ela tá em amamentação exclusiva, deu 5 gramas de diferença, essa variação a gente sabe que pode acontecer. Enfim, discuti com ela, eu só vou te dar alta se você fizer isso, e a hora que você comprar tudo, você me chama, que eu quero ver você dar pra ela. Nossa, eu fiquei assim, revoltada, né? Querendo matar essa pessoa. Liguei desesperada pra todo mundo, chorando pro pediatra dela. E ele, Mariana, faz isso, a gente tá interessado na alta, ela tem que ir embora pra casa. Depois, ó, você doa essa lata de leite, joga essa mamadeira fora e vida que segue, calma. Meu marido, vamos, a gente quer ir embora pra casa, vamos embora pra casa. A gente tá louco pra levar ela pra casa, ela nem conhece casa ainda. Enfim, e aí a gente cedeu por interesse na alta, né? Por puro interesse na alta. Então, meu marido foi, comprou uma lata de leite que ela queria, da fórmula infantil, a mamadeira, mandou esterilizar lá na maternidade, diluiu, fez. Ela tinha acabado de mamar no peito, tava dormindo. A médica entrou, falou, agora dá o complemento pra ela que eu quero ver, senão não vou dar alta. Eu dei o complemento, ela mamou o complemento. Ela falou, não, agora eu vou prescrever a alta de vocês e até o final do dia vocês podem ir pra casa. A médica saiu do quarto, Beatriz vomitou tudo, bloco. Porque ela tava satisfeita, tinha mamado o suficiente no peito. Eu dei mais um monte de fórmula em cima pra ela, acho que foram uns 30 ml. E ela vomitou tudo. Eu nem falei pra médica. Fingi que nada tinha acontecido, tava tudo certo, eu queria ir embora pra minha casa mesmo. Enfim, fomos embora pra casa, graças a Deus. Mas eu vou te falar, eu dei chorando essa mamadeira com fórmula. Não porque, ai meu Deus, fórmula é ruim. Não é, gente. É igual cesárea, quando precisa, precisa, ponto. Naquele caso, não precisava, eu tinha certeza que não precisava. O médico da minha filha tinha certeza que não precisava. Foi porque um ser humano encasquetou que precisava daquilo e enfim, profissionais e profissionais, né, que a gente encontra no meio do caminho. Mas tá, passamos por isso, graças a Deus. Fomos pra casa e aí, gente, foi em casa que o meu puerpério de fato começou. Porque eu queria muito que ela fosse pra casa, mas o dia que ela chegou em casa, eu sentei na porta do quarto dela, no chão, e comecei a chorar. Meu marido, o que que aconteceu? Falei, eu não sei o que eu vou fazer com ela, olha o tamanho dela, não vou dar conta, ela é pequena demais, ela é prematura. E
se acontecer alguma coisa, e se ela ficar doente, se tiver que voltar para o hospital, e enfim. Aí meu puerpério começou, toda aquela parte, baby blues e tudo, começou ali. Acho que 17 dias depois que ela nasceu, até então eu tinha sido forte e confiante, otimista e positiva. E aí eu tive o meu pós-parto ali, dentro do fisiológico, do esperado pra todo mundo, mas foram 17 dias depois, né? Então 17 dias depois que minha filha nasceu, meu puerpério de fato começou. Mas também passei por tudo isso, enfim, é história pra mais vídeo. E ela, graças a Deus, se desenvolveu muito bem, mais do que o esperado. Ficou em amamentação exclusiva, leite materno exclusivo. Não precisou, de fato, entrar com fórmula em momento nenhum, desde o momento que ela foi pra minha casa. Ela se cresceu e se desenvolveu muito bem. E isso foi muito bom, assim, eu ter informações de qualidade, eu saber o que era certo, né? Fez toda a diferença, porque eu tava confiante naquilo que eu tava vivendo, né? Eu tô falando em relação à amamentação agora. Não foi a opinião de uma profissional desatualizada ou enfim, que me abalou completamente a ponto de eu desacreditar em tudo que eu sabia que era o certo e que tava dentro do esperado ali e desandar um negócio que tava caminhando pra dar certo. Então, informação faz toda a diferença. Fez toda a diferença lá no início, quando eu comecei a perder líquido e eu vi que eu tava perdendo líquido. E fez toda a diferença pra eu conseguir estabelecer uma amamentação de sucesso, porque tudo que vinha fora ali da caixinha e eu via que não tinha fundamento, que tava meio errado aquele negócio, não me abalava, porque eu tinha certeza do que era o certo, eu tinha certeza do que esperar, né? Então, informação de qualidade, profissional atualizado, faz toda a diferença na nossa vida de mãe. Porque é muito difícil, a gente tá abalada emocionalmente, a gente tá vivendo um momento muito vulnerável. Qualquer taquinho errado pode pôr o negócio a perder. Então, você estar munida de informações já te garante aí uns 80% de sucesso no que você quer viver enquanto mãe, sabe? No que você acredita que quer viver enquanto mãe. E foi o que fez toda a diferença. A minha vida profissional me ajudou muito na vida pessoal, né? Porque tudo que eu trouxe de bagagem de conhecimento, todos os profissionais que eu busquei sabendo que pensavam e que iam em direção às boas práticas, tudo que eu sabia, né, que tinha evidência ali que corroborava e que, né, eu busquei profissional assim. Então, tudo isso fez diferença, né, no meu início aí de mãe, na minha maternidade. E aí, estamos hoje com 2 anos e 11 meses de Beatriz, ela ainda é amamentada. Não tenho planos de desmamar. Vamos ver até quando for bom pra mim e pra ela. E essa foi, assim, o resumão da minha amamentação, né? Tive muitos outros probleminhas no meio do caminho, lógico. Tive obstrução de ducto, tive mastite, mas enfim, coisas que a gente vai passando por cima. Nada que me abalou, não, muito corriqueiro. Mas o início foi bem desafiador, graças a Deus deu tudo certo. E aí, eu já tinha planos profissionais diferentes, eu não sabia muito bem pra onde ir, na verdade, né? Eu pensava, eu vou ser mãe primeiro, e aí depois que eu for mãe e a coisa estiver mais ou menos encaixada, eu vejo pra onde eu vou profissionalmente falando. Nesse meio tempo, enquanto minha filha nasceu, eu tava em casa, tava tudo certo, as minhas amigas de faculdade, são 3, nós somos um grupo de 4, engravidaram tudo junto, foi tudo uma atrás da outra, né? Aquela coisa de gravidez é contagiosa, foi tudo uma puxando a outra. Então nasceu todo mundo mais ou menos na mesma época, a gente fez um grupão de apoio no WhatsApp, eu brincava que era o nosso grupo de apoio do pós-parto. Foi maravilhoso passar por isso junto com elas, porque além da gente ter intimidade de amiga, a gente tava passando pelo mesmo momento, né? E ser mãe é muito difícil, enfim, são muitos desafios, e um apoiar a outra faz toda a diferença. E aí, a minha amiga, Carol, ganhou o Heitor e teve muita dificuldade com a amamentação no começo, e eu fui como amiga ajudar ela mesmo. Nem pensava, nem assim passava na minha cabeça de ser consultora em amamentação, trabalhar com amamentação ou pós-parto. Não,
fui despretensiosamente, assim, mesmo como amiga, falei, amiga, eu tô indo pra sua casa. Eu lembro que fui eu, minha avó e minha filha avó ficar com a minha filha pra eu ajudar ela e o Heitor recém-nascido. Enfim, ajudei ela em relação à amamentação, escutei ela como mãe e amiga, enfim. E aí, lá um dia na frente, ela virou pra mim e falou assim, nossa, amiga, você me ajudou tanto, você podia mexer com isso, né? Eu tava conversando com meu marido, né, com o marido dela, que é um ramo bom demais, assim, porque sempre vai ter gente nascendo e sempre vai ter mãe precisando de ajuda e você podia mexer com isso. Eu, ai, amiga, não sei, vamos ver. A Bia não tinha nem um ano ainda. Falei, vamos ver, né, às vezes é uma ideia. E aí a coisa foi acontecendo naturalmente, na verdade. Eu comecei a fazer consultoria de uma maneira muito orgânica, natural, e aí, quando eu vi, eu já tava prestando consultorias, tinha gente me procurando que não era mais, assim, do meu meio conhecido. Obviamente não era naquela demanda, né, absurda, mas era uma mãe ou outra que me procurava. E aí eu fui tendo que me organizar, pensei, vou fazer isso mesmo. Então é isso. Então agora minha vida profissional vai ser trabalhar com amamentação e com mãe no pós-parto. E aí fui trabalhando pra isso, aí fiz curso de amamentação pra consultoria, pra atualização, né? Apesar de eu ser já facilitadora do Ministério da Saúde em aconselhamento e amamentação, é uma coisa que muda muito e é diferente, porque quando a gente vai a serviço do Ministério da Saúde, a gente vai trabalhar com profissionais da saúde, então a linguagem é diferente, o que você vai passar é diferente do que você trabalhar com um leigo, com a mãe que tá vivendo pós-parto, puerpério, um momento super delicado. Então fui fazer curso pra me atualizar, enfim. E aí a coisa foi acontecendo, quando eu vi virou minha profissão, nova profissão. E não pretendo voltar, por enquanto, para hospital e assistência, né, hospitalar. Eu gosto demais do que eu faço agora, de consultoria e amamentação, de ajudar as mães, às vezes eu vou e não é nada, não tem nada no manejo ali que tá errado, às vezes é só porque ela precisa que alguém que entenda um pouco mais do assunto dê pra ela a certeza que ela tá buscando e principalmente que dê a certeza pro resto não interferir e dar pitaco errado, sabe? E nossa, é muito, muito gratificante. Então agora estamos aqui nesse momento de consultoria em amamentação. E continuaremos nesse momento consultoria em amamentação, enfermeira obstetra, enquanto for bom para todo mundo, enquanto estiver me fazendo feliz e enquanto eu puder estar transformando e ajudando as outras famílias também de maneira positiva, né? Essa foi um pouquinho da minha história pessoal, que misturou um pouco com a história profissional, que uma puxou a outra, né? E a gente vai se vendo ainda por outros vídeos aí. A ideia é eu dar umas diquinhas legais pra vocês em relação à amamentação e cada vez mais atingir mais mães e pais e famílias, né, com informação bacana, com informação certa, para que vocês tenham uma maternidade, uma paternidade mais leve e prazerosa e dentro do que vocês, mais ou menos, né, gente, porque ser mãe é trabalhar no improviso, mas mais ou menos ali dentro do que vocês imaginam, né, que seja bom, tá certo? Então, até mais e obrigada!